Eu vou pedir pro Pierre contar um pouquinho da história dele, porque a história dele é demais. E a gente tá aqui pra isso. Porque ele vai falar sobre milhas, sobre pontos, mas essa inquietude, essa curiosidade dele vem lá de trás e ele é frenético, a energia dele é high, é 220 a 360, é uma pessoa que não existe se conformar. E o foco aqui é empreendedorismo e aqui a gente realmente tem um exemplo de uma visão de um empreendedor, cara, que é sensacional. Que muitas Todo dia das que eu aprendo pessoas com ele. estão perguntando pra gente quem que é o Pierre. Sim. Gi, Priscila, quem que é o Pierre? Quem que é o Pierre? Conta um pouquinho da sua história, assim. Como começou, quem é o Pierre, de onde que veio? Porque, gente, vocês precisam ver quem é o Pierre. Tá. Vamos fazer um resumo, né? Meu Deus do céu. Porque a vida é bonita. Pierre vem de barraco de lona. Eu nunca tive vergonha de falar sobre isso. De verdade, nunca tive mesmo. Não tenho. Muito pelo contrário, eu tenho um orgulho danado. Aí eu falei sobre isso aí, né? Aí ela falou assim, minha mãe. Você tem que falar também, que a sua mãe foi sua mãe e seu pai. Eu falei, mãe, então graças à minha mãe, mas assim, a gente morava em barraco de lona. Barraco de lona mesmo, não tinha piso, não tinha contrapiso, nada. Era chão batido mesmo. A cama, Pri, eram 2 forquilhas. A gente fazia um buraco aqui, 4, né? Fazia um buraco aqui, um aqui, outro aqui, forquilhas. Que cidade? Lá em Nova Andradina. E aí a gente colocava uma madeira aqui, outra aqui, e colocava folha de bananeira. Era tipo o colchão. fazer um caixotezinho assim. Era o colchão ali. Quantos irmãos? Galho, tudo galho. Colocava uma forquilha aqui, uma forquilha aqui, uma forquilha aqui, e passava um galho aqui e outros galhos aqui. E em cima desse galho você colocava folha de bananeira. Tarimba. Essa era a nossa cama. E aí, a coberta era saco de estopa, saco de algodão. Você catou algodão? Nunca, né? Você catou algodão? Não. Você catou algodão? Quem já catou algodão aí? Aí, nem sabe o que é maçã do algodão. Sabe o que é uma maçã? Maçã é aquela Bolinha que fofinha. você pega ali, você pega a maçã e aí você tem que tirar o algodão da maçã. Porque se você colocar maçã, dá mais peso, você ganha mais dinheiro. Então, pra você ver, a gente sim fazia isso. Você pegava, enquanto você tirava o algodão, colocava no saco aqui atrás, uma ou outra você colocava com a maçã inteira, que aí vai dar mais peso, né, pro saco de algodão. Então, e aí eu catei algodão, catei feijão, acho que o pior de todos, não sei, você já tá aí assistindo agora, se você catou algodão, feijão também, qual que foi o pior? Pra mim o pior foi catar feijão. É o dia inteiro você baixado. Aqui, ó, tem aqui, a gente chama de leira, né, que são as leiras de feijão. Você entra no meio dela aqui, tem aqui, você vai no meio, você vai aqui, ó. A gente tá falando de Pierre com quantos anos? A gente tá falando de Pierre com 13, 14 anos, fazendo tudo isso. Mas foi até um pouco mais tarde depois, né? Quantos irmãos? 2 irmãs. Eu sou o terceiro, né? 2 irmãs. Você As minhas sempre- irmãs também faziam, catavam também. Mas se começou quando? Olha, eu comecei lá em Nova Andradina, eu era servente de pedreiro, eu achava que, do meu pai, né, eu tinha 10 anos de idade, e meu pai era alcoólatra, ele bebia muito mesmo, e ele acabava gastando todo o dinheiro com cachaça e acabava não tendo dinheiro para comprar as coisas de casa. Então eu tinha que trabalhar para ajudar a comprar os mantimentos pra gente de casa. Então eu fazia isso. E comecei a vender sorvete. Foi onde começou tudo mesmo. Falei, vender sorvete. Que aí sim, eu falei, caramba, eu vou vender sorvete na rua. Vinha sorvete. E o carrinho de sorvete, ele tinha aquela alça. Tem, né, aquela alça. Aí eu falei assim, eu vou amarrar uma sacola do lado de cá, porque só o sorvete não tá dando dinheiro. Eu ganhava lá, na época, R$3 por dia, né? Eu vou amarrar uma sacolinha aqui e vou ganhar mais dinheiro, que aí eu catei latinha. Então agora eu tenho 2, chama-se diversificação, gente. Olha, se você tem uma renda só, você não vai conseguir ficar rico, não. É difícil ficar rico com a renda. Você tem que diversificar a sua renda. Porque se você planta só soja e vem uma praga e acaba com a soja, você quebrou. Acabou. Então você tem que plantar outras coisas, né? Os maiores milionários, eles fazem isso, diversificação de renda, né? Você tem que ter vários tipos de renda. Então o que eu fiz? Eu peguei, agora eu tinha uma fonte de renda que era vender sorvete, amarrei uma sacolinha aqui, agora eu tenho 2 fontes de renda que era catar latinha. E aí, por quê? Olha, quando eu tava vendendo sorvete pro cara, Tá, né? o cara tava ali a tomar uma cervejinha, eu jogava a latinha fora, já ia lá e ó, tem que comprar sorvete para as crianças, uma cervejinha para ele, tá? E aí eu falei assim, cara, eu preciso ganhar um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Amarrei uma outra sacolinha pra cá. Falei assim, vou colocar uma outra sacolinha aqui. E aí eu vou catar fio cobre agora também. Então, você vende sorvete, você tá o dia inteiro na rua. Então andando pra lá e pra cá. Você via um fio, já pegava, já enrolava o fio ali, colocava na sacolinha e montava aquele porrada de fio. Pierre com 10 anos? Pierre com 12 anos. Aí eu falei assim, puxa vida, então agora eu tenho 3 fontes de renda. Eu vendia sorvete, né? Catava latinha e o fio cobre.
Eu falei assim, caramba, eu preciso mais uma renda. Olha que doideira. Eu falei assim, puxa vida, eu tô vendendo sorvete pra esse cara aqui e ele pode muito bem engraxar o sapato dele. Porque nessa época ele engraxava sapato. Isso. Aí eu coloquei o quê? Parado 10 minutos. Exato, eu coloquei uma caixa de engraxa-sapato nas costas. Aí eu vendia sorvete pro cara, já engraxava o sapato dele enquanto ele tava tomando uma cerveja. Que o sorvete é... E ainda comprando sorvete para Rico. as crianças. Fontes de renda. Pronto, agora eu tinha 4 fontes de renda. Ah, que maravilha, mudou. Aí eu entrei pro rádio, tinha 14 anos. Ficou 2 anos fazendo isso. Mesmo no rádio, eu continuei fazendo isso. Porque no rádio eu ia no final de semana e você não ganhava dinheiro no rádio, porque era uma rádio comunitária pirata lá em Nova Andradina, então não ganhava dinheiro com o rádio, mas a rádio vira vitrine. Aí você consegue vender outras coisas. Portas, velho. Abrir portas, aí começa a vender outras coisas. Mas enfim, quando eu falei assim, aí eu casei com a Tati, vi a Tati, a gente casou, e vamos colocar aqui no tudo, eu ganhava lá R$10 por dia em Nova Andradina, né? Pra quem ganhava 3, né? Começou a ganhar R$10 por dia. Nossa, boa grana. Triplicou o Oxe. faturamento. Mas aí a minha irmã tava morando aqui em Dourados. Ela falou assim, mano, vem passear aqui em casa. Aí eu vim passear na casa dela. Ficou uma semana. Veio eu e a Tati já. A gente tá casado já há quase 25 anos, eu e a Tati. Aí vim aqui em casa. Aí eu peguei e vim passear. Eu tinha um golzinho, bolinha, ano 95 nessa época. Eu vim pra cá passear. Aí eu cheguei aqui, naquela mesma semana ela arrumou um serviço pra minha esposa, pra Tati, pra trabalhar na loja de bijuteria aqui em Dourados, pra ganhar R$500 por dia. Eu falei, caramba, olha. Por dia. Aliás, desculpa, R$500 por mês. Por mês. Salário por mês. E pra mim, R$50 por dia. Aí eu vi um dia. R$50 por dia. Puxa, eu ganhava R$10 por dia lá em Nova Andradina. Eu falei, eu vou ficar rico aqui. Então eu vim a passeio. A gente tem que voltar embora pra casa depois. Mas aí arrumou um serviço pra Tati e um pra mim fazer locução. Eu falei assim, não, é aqui Já que eu vou ficou? ficar. Claro, vou ficar aqui. Eu fui depois buscar só lá dentro do Gol, trouxe pra cá só um fogão e um colchão. A gente locou uma casa ali no Santo André e o colchão no chão, não tinha cama, o colchão no chão e o fogão pra poder fazer uma comidinha lá e pronto. Vim pra cá e comecei a ganhar R$50 por dia pra fazer locução em porta de loja. Nessa época era Brasil Telecom, fazia locução em porta de loja. Magazine Luiza, Casas Bahia, essas coisas todas aí, fazia, o pau turava e ganhava R$50 por dia, mais a Tati lá na loja vendendo bijuteria, R$500 por dia. A sensação que eu tenho, na verdade, é uma crença, né? Que quem não veio do nada, não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Então, quando eu escuto isso, os maiores cases de sucesso, claro, tem empresários que são herdeiros, enfim, mas é a minoria. Sim. As pessoas que vêm do nada. E não para por aí, porque quando você é empreendedor, a sua cabeça ela vai a 300 mil, a minha cabeça sempre foi assim. Lembra que eu falei pra você de diversificação de renda? De pequeno você já começou a Sim. trabalhar isso, né? Então, eu ganhei 50... Olha só, eu ganhei R$50 por dia, certo? Estou ganhando R$50 por dia fazer locução em porta de loja. Mas lá em Nova Andradina, eu cheguei a trabalhar também durante um tempo, dos 15 aos 19 anos, se não me engano, numa marcenaria, uma fábrica de móveis. Então, eu fabricava móveis. E eu aprendi a lidar com... eu entrei como auxiliar geral e saí de lá, já era operador de máquinas, encarregado de setor e operador de máquinas. Porque eu sempre fui muito ligeiro, aprendo muito rápido, muito autodidata ali. E aí eu falei, caramba, eu vou fabricar uma caixa de som, isso aqui em Dourados. Então ganhando R$50 por dia fazer locução em porta de loja e tinha que ter um som de uma outra pessoa. Eu falei, eu vou fabricar uma caixa de som. Aí eu comprei tico-tico, né? Tico-tico, furadeira, comprei um alto-falante, comprei as coisas, comprei madeira lá na Icopama antes, agora é Guido Marceneiro. Aí eu comprei lá, levei pra casa que lá e fui marcando madrugada. Cortando. Fiz uma caixa de som. Comprei uma potência, comprei uma mesa, comprei um microfone. Então agora eu ganhei R$100 por dia. Porque eu alugava o som por R$50 Sobrou. e a minha locução R$50. Então R$100 por dia. E você acha que eu parei por aí? Capaz, Lógico que não. eu não paro nunca. Essa caixa de som te trouxe ao mundo do DJ. Exato. Conta sobre o DJ, gente. Mas Ele não- foi... E vou falar, é uma paixão recolhida. Sim, até hoje. Eu vou exercer, eu vou fazer isso por realização pessoal. Ele Hobby, sim, é uma Por coisa que eu hobby. gosto muito. Mas olha que interessante. Eu falei assim, caramba, e se eu fabricar mais caixas de som e colocar outras pessoas para trabalharem? Aí eu fiz o quê? Eu comecei a dar curso para a molecada, ensinando ela a fazer Mas é- locução em porta de loja. Cobrava R$50 Passa. das lojas, pagava 30, eu só ganhava R$20 em cima de cada menino. Mas eu ensinava ele.
Uhum. mais 50 reais do aluguel do som. Eu comecei a ganhar 600, 700 reais por dia. Vi oportunidade em tudo. Isso lá atrás. Gente, Né? que loucura. Aí eu falei, poxa, velho, eu tô com um monte de som aqui agora, que eu tinha um monte de caixa de som. Eu falei, vou tocar festinha. Aí eu comprei 2 CD, que era toca CD na época, né? Comprei 2, que eu colocava uma aqui e uma mesa no meio aqui. Colocava as 10 caixas de som pra funcionar, 5 de cada lado. Aqui no tripé embaixo pra dar um gravezinho, pronto. DJ Marcos Pierre, que não era Pierre nessa época, tá? Você sabia disso ou não? Não. Então não vou contar não. Não, quero saber tudo. Tudo. E aí, Tudo vai estar no seu destaque do seu Instagram. exatamente. Aí o que acontece? Som, tocando aqui, um play aqui, tocava aqui, aí baixava, colocava aqui, eu me sentia o DJ, só que não era só play mesmo, né? Colocava aqui, baixava, aumentava aqui, tocava Tudo festa. de mentira. Tudo de mentira. Era de verdade, eu tava fazendo, abaixando e aumentando e colocando play, escolhendo as músicas, né? Mas não era mixagens, nada, porque não tinha nem como fazer, porque não tinha equipamento pra fazer isso. Aí eu comecei a investir nisso. Falei, caramba, vou pegar festa, casamento, aniversário, 15 anos, sabe, debutante, essas coisas todas aí, eventos corporativos, eu vou pegar pra fazer. E de dia você continuava... DJ fazendo suporte de loja. E na madrugada, à noite, DJ. Você não pode parar, lembra da diversificação? Diversificar a renda. Mas chega uma hora que cansa. Cansa. Chega uma hora que você passa mal e vai internado, desmaia. Então, mas e Aconteceu aí, comigo. workaholic, e aí? Qual que é a hora de descansar? Do hospital ou antes? O médico me falou isso. Ele falou assim, ó, você para, ou você ganha dinheiro agora e vai gastar todo esse dinheiro com saúde lá na frente, ou você para agora, que eu cheguei a desmaiar mesmo. Você não obedeceu, né? Não, Diminuiu porque o ritmo eu um diminuí um pouquinho. pouco o ritmo depois, que eu não aguentei mesmo, sabe? Diminuiu o ritmo. Quando eu cheguei em Dourados, eu fazia locução durante o dia no centro de Dourados, até as 6 horas da tarde. E quando era 8 horas da noite, eu tava na Lanchonete Pantanal. Não sei se vocês lembram que tinha um Pantanal aqui, Lanchonete Pantanal. Tinha karaokê. Eu fazia, Shopping? eu fazia os festivais, festival de karaokê da Lanchonete Pantanal. Aí eu comecei a fazer. Então, assim, aí eu ficava até 4 horas, 5 horas da manhã lá, e no outro dia, 8 horas da manhã, eu tinha que estar na loja de novo. Era uma loucura, uma loucura. Aí eu fui mexer em DJ, comecei a tocar festa, comprando equipamento de festa, eu cheguei a montar um caminhão de som e comecei a investir nisso aí. Aí eu entrei para a FM Cidade, na 101, depois fui para 94 e comecei a mexer e tal. E foi assim. Em 2013 eu falei assim, tem que vender algumas coisinhas pra lá, uma coisinha pra cá, e vendia no jornal, que era jornal, tinha que vender lá aqueles classificados do jornal. Eu falei assim, não, para com isso aí. Aí eu fui inventar um grupo de classificados, que é tudo monetizado também hoje, tá? Aqueles grupos do Facebook. Em grupo de Facebook classificados. Milhões de grupos, gente. A gente posta as coisas lá e vende em 1 minuto. E não Pioneiro. é só classificados Sim. dourados, tem na região Tudo. inteira. Tem na região inteira. E detalhe, aí eu fui vendo a necessidade, as dores das pessoas, que postavam coisas de reclamações lá. Eu não queria isso, Aí ele queria fez só o que fosse. reclame. Aí eu fui e fiz o reclame. Pra focar, nichar. O Aí nicho do reclame é aqui. é aqui, quer reclamar é aqui, não reclama é aqui. Você Comprar quer é aqui. comprar e vender é aqui. E aí o Facebook foi muito bom porque ele foi mudando e aí você conseguia filtrar e colocar pré-aprovados. Então, as empresas que são parceiras, que me pagam todo mês, elas são pré-aprovadas, elas publicam e entram direto. Aquelas que não são, não entra mesmo. E as pessoas normais publicam, aí passa pro filtro. As pessoas vão lá e fica, aí esse aqui entra, esse aqui não entra, esse aqui entra, esse aqui não entra, sabe? Aí monetizei todos os grupos também. E aí foi onde começou o PR. Aí foi onde Digital. o digital, PR digital.